Paulo Pellico, tudo bom? Tiro Bari, boa tarde a todos. Prazer te receber aqui, Paulo. Prazer é meu. Você transita entre o teatro e o cinema já há quanto tempo? Já lá se vão 27 anos. 27 anos? Eu tenho um sério problema de identidade artística. Fica entre um e outro? Fica, eu trafego. Na verdade, eu gosto dos dois, tenho paixão pelos dois. Mas você começou com teatro, né? Não, comecei com cinema. Começou com cinema. Depois, por razões conjunturais, fui para teatro e aí fiquei bastante tempo produzindo teatro. Mas agora estou retornando. Mas você começou com cinema produzindo? Fui assistente do Primo Carbonari. Você imagina? Primo Carbonari, fazia aqueles telejornais horrorosos. Eu tinha calças curtas, mas eu fui estagiário com ele e tal. Me dediquei muito tempo ao cinema. Fui produtor associado do Sábado, do Hugo Giorgetti. Sábado, belo filme. Isso em 94. Belo filme. E foi a partir daí que eu comecei a produzir teatro também, aí um projeto sucedeu o outro, e aí eu me afastei. O Primo Carbonari deve ter um acervo. Onde foi parar aquele acervo dele? Olha, parece... um acervo gigantesco. Muito grande. Ele fez telejornais durante décadas, né? Décadas. Inclusive eram telejornais obrigatórios. Obrigatórios. Eu me lembro, eu era garoto, de fato eu era adolescente. E eu me lembro que tinha lá latas de filmes, tinha lá o enterro do Santos Dumont. Pois deve ter coisas fantásticas. Claro que não era do cinejornal que ele tinha, mas era material anterior, né? Que ele tinha, da juventude dele, provavelmente. Né? E eu não sei como é que está isso. Parece que houve uma disputa judicial, não me lembro bem exatamente como foi isso. Mas ele tem um acervo fantástico. Gigantesco. Agora, você é um cara também muito entrosado com as leis de incentivo, com as políticas culturais e tal. De onde vem esse teu interesse por esse lado da cultura? Eu tenho paixão por política cultural, Atílio. Eu tenho uma coisa assim eu já... de vez em quando as coisas não saem como a gente imagina, a gente gostaria. A taxa de sucesso, você sabe muito bem que você é militante bem assíduo, né? A taxa de sucesso é baixa, mas há avanços, então entusiasmo. Eu já em vários momentos pensei em parar com a política cultural, mas não consigo. É mais forte. Está no sangue. E eu tenho assim um interesse intelectual por indústria cultural, né? E aí, você não pode falar de indústria sem falar de política industrial, nesse caso, política industrial cultural, né? E aí passa pelo poder público, que é isso que nós conhecemos, você conhece tão bem quanto eu, e requer muito trabalho, muita energia, mas eu tenho paixão por isso. Eu me envolvo muito, acompanho muito a vida cultural da cidade e do país. Dá muitas alegrias e muitos desgostos também, né? É verdade. Realmente, o artista, eu repito sempre isso, nós somos ótimos, Atílio, para causas coletivas. Se você pegar, desde a abolição da escravatura até a redemocratização do país, os artistas tiveram em todas, tiveram bem na foto. Todas. Agora, somos um fracasso para cuidar de assuntos da classe. Somos um fracasso. Se não fôssemos um fracasso, não teríamos orçamento abaixo de zero, né? Abaixo do zero antes da vírgula. Não teríamos o escândalo da meia entrada, não teríamos outras questões que estão aí avançando agora na pauta mais imediata. Nós somos um fracasso, somos desorganizados, não sabemos reivindicar em causa própria e o resultado é isso, né? Uma categoria muito cortejada, mas nem sempre ouvida. Nem sempre ouvida. Eles pensam muito no artista na hora de tirar a fotografia, né? É verdade. Acha que artista é para enfeitar palanque. Para enfeitar palanque, né? Agora, dentre as políticas culturais que tem hoje em dia, quais são os assuntos mais prementes que você está trabalhando especificamente nesse momento agora? Eu estou apreensivo com o Vale Cultura. Vale Cultura? Está encaminhando para uma discussão muito equivocada. Eles estão confundindo o Vale Cultura com Vale Informação. Querer que o Vale Cultura atenda, defender que ele possa assinar a TV. Parece que ela voltou atrás disso, né? Voltou nisso. Mas ainda tem, eu acho que tem... A Marta Mendonça não, a Marta Suplicy. Marta Suplicy tinha feito uma portaria ou qualquer coisa, não sei como é que foi, né? Que você poderia usar a Vale Cultura, inclusive para pagar a mensalidade de televisão a cabo. Incluiu. Acabou voltando. Incluiu na redação. Incluiu na redação, né?
E nada contra, eu acho que teremos o maior prazer em apoiar o Vale Informação, porque é importante, informação é importante. Agora, achar que um canal de TV é o veículo, né, que pode ter cultura. Que pode ter cultura ou não. É como um shopping, pode ter um teatro lá dentro, mas o shopping não é uma atividade, né, mal comparando. Então, é um equívoco nessa discussão. Mas esse equívoco é frequente, né? Essa confusão entre cultura, entretenimento, cultura, informação, é frequente isso. Mas não pode se perder de vista. Podemos trabalhar em favor, eu acho que nada mais importante que a informação. Nós podemos trabalhar também nisso, mas não pode misturar, embaraçar as linhas, porque vai ficar difícil até do ponto de vista de logística. Você vai ter um cartão passando em todas as bancas de jornais. Como é que vai funcionar isso? Tem uma parte operacional e gerencial aí que ela não, embaraçar as linhas não faz bem até desse ponto de vista. Mas não é só essa questão. A questão é confundir produto cultural com acesso a produto cultural. Acho que tem essa... É necessário, porque senão daqui a pouco você vai defender outras áreas que merecem também. A questão das revistas é muito polêmica, mas também você pode ter acesso à cultura. Dar acesso à cultura, né? Você pode informação sobre cultura e cultura, especificamente. Mas você está financiando aí o canal, o veículo. Tem um conceito muito caro nessas relações, que é atividade meio e atividade fim. Se você confundir esses dois princípios... Quer dizer, o grande beneficiário disso aí vai ser a editora, por exemplo, né? E não o cara que produz a matéria, ou, né, o artista propriamente, o jornalista. Não é o acesso do público ao bem cultural? Então você... eu acho que, se você considerar que toda mídia tem também cultura, mas tem também... não cultura. Tem outras coisas que não são cultura, e são importantes. Mas o que nós estamos defendendo? Um vale informação ou um vale cultura? Agora, ele foi aprovado e vai entrar em vigor, né? Agora, segundo semestre, segundo as promessas. Falta sanção, eu acho. Falta sanção. Falta sanção. Mas provavelmente será sancionado. Mas essa discussão ela não se esgota claro que é um modelo ambicioso, falam em 10 bilhões, outros já têm números maiores do que isso. Ele é acompanhado de uma logística que nós não temos ideia de como será. Como vai ser? Isso vai dar regulamentação, mas não podemos deixar tudo para regulamentação, porque depois a gente perde o fio da meada, né? Outro assunto premente que está se falando muito é a questão do Procultura. Né? Projeto do Procultura que já vem tramitando há, sei lá, quanto tempo já se fala 10 anos. Disso. 10 anos. Entre a discussão inicial, 8 anos de proposta no papel, né? E ele em que pé ele está agora? Ele está nas Procultura, mãos... que pretende substituir a Lei Rouanet, a famosa Lei Rouanet. Tá? Exatamente. Ele substitui a Lei Rouanet, não se trata de reformar. Isso é um dado importante, porque aí tem várias questões embutidas, né? Mas o relator é o deputado Pedro Eugênio, ele já está com a versão final. Eu avalio que a versão final é um avanço enorme, porque separa, entre tantas outras coisas, separa o guichê do independente e do que é pequeno, do que da cultura que se faz por meio do poder público e por meio das corporações empresariais, que são todas de boa qualidade. Mas há diferenças. Que havia uma competição, uma concorrência, né, entre o grande instituto, por exemplo, né, que faz uma programação anual de milhões, e o pequeno produtor que precisa ali de 50 mil reais para viabilizar uma produção de teatro, um documentário, ou qualquer coisa assim. Estava tudo no mesmo guichê. Mesmo guichê. E há uma relação, uma canibalização desse processo. E sempre em detrimento do independente, né? Porque como é que um independente vai concorrer com a USESP, que é um orgulho para qualquer paulistano, a TV Cultura, outro orgulho. Mas essa relação é uma relação que não é, até se esquecermos todas as outras questões, do ponto de vista da ética concorrencial, que é um valor caro na economia de mercado. Tem outros modelos de economia, mas nós estamos inseridos
lá de mercado, até do ponto de vista da ética concorrencial, não é natural você achar que o poder público, que tem o poder e a obrigação constitucional de aprovar o seu projeto e acompanhar o seu projeto e conferir a prestação de contas, esse mesmo ente seja um concorrente seu na captação de recursos. Isso tem conflitos de interesse aí. E o poder público hoje capta, e com todo o poder que a máquina pública oferece, de maneira concorrencial. Quer dizer, isso não é sadio, felizmente isso está sendo tratado. Quer dizer, isso está sendo separado agora, no projeto Procultura isso está separado. Tá. Entra por escaninhos diferentes. E não discrimina. A cultura feita a partir das entidades do poder público são de ótima qualidade também. Claro, nada a ver. Nem sempre é assim, mas tem de ótima qualidade. Não é excluir, é que nós precisamos ter em vista, e não perder de vista nunca, que o processo da produção cultural, comandada pelo poder público ou comandada por entidades ligadas a corporações empresariais, elas têm processos diferentes, têm anseios diferentes e têm o processo de decisão segue outros ritos. Então, é necessário preservar também o produtor independente, que tem uma lógica completamente diferente dessas duas. E pode fazer boa cultura ou má cultura. E estrutura completamente diferente, né? Estrutura. O produtor independente é aquele cara que sai na batalha, que vai atrás de tudo, que ele faz a prestação de conta, né? Quer dizer, aquela coisa mais doméstica, vamos dizer assim, e nem por isso de má qualidade. Não, né? e olhando do conceito, quer dizer, não entrando no mérito de qualidade, ele segue motivações e passa por um processo de depuração, que não é o mesmo do poder público e nem das indústrias, das entidades de corporação, que tem uma outra estrutura de poder e de seleção e de acompanhamento e de execução que é tão bom quanto o nosso, mas é só diferente. Só diferente. E se nós abrirmos mão da produção independente, nós ficaremos só com as outras duas e, portanto, ficará incompleta. Aqui no estado de São Paulo a gente tem o PROAC, que viabilizou, inclusive, o trabalho dos meninos ali, lá, da Companhia Provisória Definitivo, que depois a gente vai conversar com eles. E tem viabilizado uma série de produções na área do teatro, então são infinitas, né? Uma infinidade de produções viabilizadas através de recursos do benefício, incentivo fiscal do PROAC. Como é que está a situação do PROAC hoje aqui em São Paulo? Olha, o PROAC se tornou, até exatamente pela situação de longa data da Lei Rouanet e da Lei da Esfera Municipal, que é a Lei Mendonça, por engessamento desses dois mecanismos. A Rouanet não está engessada, mas ela está passando por uma discussão. Teve um momento muito ruim da Lei Rouanet, onde ocorreu um enfrentamento artificial, inclusive, se discutiu, ela sofreu muito, ela teve uma exposição de mídia completamente negativa. Foi negativo, tem esse processo que o independente ele está trafegando no acostamento. E então ela até por dificuldades desses dois mecanismos, e o PROAC, que é tem um excelente desenho de operação, ele acabou ocupando um espaço e virou o tubo de oxigênio. Uma referência, né, agora? E é uma lei que não tem controvérsia. Ela é pulverizada no interior, nas cidades do interior. Ela não tem esse enfrentamento que tem as outras leis, exatamente porque ela tem o Fundo Nacional, o fundo dela, que distribui recursos por editais, funciona muito melhor do que a Lei Rouanet. E nenhuma lei de incentivo sobrevive sem um fundo que funcione como... paralelamente... Para equalizar o sistema. A coisa. Agora, ela tem outros méritos. Ela é imposto sobre faturamento, não sobre lucro. Ela tem uma proximidade entre o produtor e o patrocinador. Tem problemas? Evidente que tem problemas, mas na gestão, a Secretaria de Cultura do Estado... questão de estrutura de pessoal, coisas... tem pessoal não em número suficiente, e então a gestão burocrática não tá boa, é necessário melhorar. Mas tivemos avanços, ela já conta com a previsibilidade que nós sempre reivindicamos, né? Você, num ano, poder se programar para o ano seguinte. Hoje sabemos, não tem mais editais pontuais, não tem sazonalidade, você pode se programar para fazer bom proveito.